Bom dia, agora sim. Obrigada pela presença de vocês. É um prazer estar aqui hoje, mediando esse painel de 50 anos do Telebrasil. Queria agradecer ao Ferrari e a Daniela Martins pelo convite. E queria agradecer muito as nossas convidadas, que vocês já veem aqui no palco. Todas mulheres, não é uma coincidência. Foi uma homenagem do Telebrasil nesses 50 anos às mulheres do setor de telecomunicações, e que somos muitas e muito engajadas no setor há muitos anos. E aqui vocês veem Camila Tapias, vice-presidente de assuntos regulatórios da Telefônica, Vivo, a Adriana, VP também de assuntos regulatórios da Oi, Adriana Costa, Monique Barros, diretora regulatória da Claro, Ana Beatriz, chefe de gabinete da Superintendência Executiva da Anatel, e a Roberta, que é gerente sênior de políticas setoriais da TIM, todas atuantes aí há muitos anos no setor, hoje em posições de liderança e de decisão. Então, elas estão aqui não pela condição de mulher, né, mas porque são, sim, mulheres muito competentes e que se dedicam e trabalham com o setor há muitos anos. E a gente tem aqui como objetivo, na próxima hora, trabalhar um pouco e refletir aqui num bate-papo sobre os principais desafios do setor de telecomunicações, desafios atuais e desafios no futuro, e em um momento em que o setor revisita muitas das suas bases, né? Então, hoje em dia, a gente está discutindo os temas como o fim da concessão, os conceitos de assimetria regulatória, de competição, revisitando o regulamento de uso do espectro, o RASA, o regulamento de defesa dos direitos do consumidor. Então, nós estamos aqui em um momento único no setor, também sob o ponto de vista de convergência tecnológica, como foi já trabalhado e conversado no dia de ontem. E a nossa intenção aqui é que as nossas convidadas fiquem à vontade para comentar os temas. Nós vamos direcionar com algumas perguntas e esperamos que vocês gostem desse nosso bate-papo. Eu queria começar voltando um pouco, então, Bia, aquele tema que os presidentes, especialmente de Claro e de Vivo, comentavam ontem, sobre o fato de que hoje nós temos serviços digitais, né? Hoje é difícil a gente falar em serviços de telecomunicações sem pensar em serviços digitais também. E, nesse contexto, em que se discute regulação ou não, qual é o papel da agência e como a gente enfrenta o que está por vir, né, em matéria de produtos ofertados e de serviços ofertados no mercado, eu queria que você, representando a Anatel, nos contasse um pouco sobre a posição do órgão regulador para esse futuro que a gente espera enfrentar agora com tanta convergência. Por favor. Obrigada, Milena. Antes de mais nada, queria agradecer o convite do Telebrasil para fazer esse painel, agradecer, compartilhar esse painel com as minhas colegas aí de alguns anos de setor que temos, né? E, assim, Milena, acho que esse ponto é um ponto bem interessante. A gente está fazendo um painel Telebrasil histórico, né? Estamos comemorando aí 50 anos da Associação Telebrasil. E, ao longo desse período, a gente viu uma mudança significativa no setor. E eu fico muito alegre em ver que esse ano, isso no ano passado já aconteceu, mas esse ano a discussão ela realmente virou a chave. A gente não se está tão atrelado ainda aquelas questões relacionadas ao modelo anterior, ao final das concessões de telefonia. A gente vê que, ao longo dos últimos 25 anos, o papel da agência foi um papel de muita vanguarda. A Anatel, dentro do mandato que foi conferido no âmbito da Lei Geral de Telecomunicações,
implementou muitas mudanças, auxiliou o setor na implementação de muitas mudanças na evolução da tecnologia. A gente viu, ao longo desses 27 anos aí de instituição da Anatel e de privatização do setor, um crescimento exponencial dos serviços móveis, né, todo um papel também, né, da regulação de assimetrias regulatórias para fomento de competição em banda larga. Então, a gente vê hoje assim, um processo de migração da própria natureza do serviço de telecomunicações, como você falou, para um serviço totalmente digital. O segmento de telecomunicações, hoje, ele sai de um patamar de oferta, como o presidente da Vivo falou ontem, de pacote de dados e de banda larga, para uma oferta de serviços baseados em processamento de informações. Então, ontem se falou muito, e a visão do regulador ela caminha também para esse sentido, numa expectativa de uma modificação do cenário futuro para os próximos 15 anos do setor de telecomunicações. Então, existe uma expectativa que o setor passe cada vez mais a agregar valor a partir da utilização das redes de uma maneira mais eficiente. A gente tem aquela visão já ultrapassada de dump pipes, e a gente viu ontem nas falas que principalmente os representantes da indústria fizeram, que a gente está caminhando para uma rede que tem capacidade de entregar serviços agregados, que tem uma possibilidade muito grande de entregar a efetiva digitalização para a indústria e atuar de uma forma muito efetiva, né, no papel de indutor da digitalização dos diversos segmentos da indústria. Então, a visão do regulador nesse sentido, o que eu vejo, e partindo também de uma premissa do consumidor, é necessário que exista também uma mudança de visão no que diz respeito às infraestruturas que compõem o setor de telecomunicações. Então, muito se falou ontem das questões das aplicações, que a inteligência artificial, as tecnologias emergentes, blockchain, de criptomoeda, vão exigir das redes, tanto no aspecto de capacidade, quanto no aspecto de entregar valor, de entregar serviços. Muito se falou ontem da questão do Open Gateway, acho que foi um painel bem interessante que a GSMA trouxe, mas o que nós vemos que é mais importante para o setor, eu acho, em termos de perspectiva futura, é poder entregar isso para o consumidor. E, para isso, a Anatel, como órgão regulador, vai precisar observar com muita atenção justamente essa questão das infraestruturas necessárias para isso. Então, muito se falou ontem, inclusive no painel do Caram, da atenção que a Anatel tem dado para a questão dos data centers como elementos importantes para poder fazer essa conexão e poder trazer, agregar esse conteúdo tanto para o consumidor final como para a indústria. Então, existe, de fato, uma perspectiva aí da gente substituir essas questões antigas de uma conectividade baseada apenas em troca de informação para uma conectividade que ela vai agregar valor, de fato, tanto para os processos produtivos de digitalização da economia, que a gente tem visto, sobretudo, no momento pós-pandemia, e também entregar isso para os consumidores. E eu não poderia deixar de falar também da importância que existe, eu acho, que do papel do regulador de telecomunicações, mas eu vejo que isso é um papel muito transversal, na habilitação do consumidor para desfrutar dessas novas tecnologias. Porque quando a gente fala numa perspectiva aí para os próximos 15 anos de uma digitalização massiva da economia, você não tem como pensar nisso sem você ter mão de obra capacitada para poder entregar e trabalhar dentro desse ambiente de inteligência artificial e de novas tecnologias, e também um consumidor que esteja apto a desfrutar disso, saiba de que forma ele pode, na verdade, agregar valor e trazer valor econômico pelo uso das telecomunicações. Então, um ponto que eu vejo que foi muito interessante, que foi trazido ontem, que também vai muito na linha do que a Anatel vê, essa necessidade de uma atuação muito forte na questão da conectividade significativa, tanto no aspecto de acesso a dispositivos e também na possibilidade de affordability, de pagamento pelos serviços. Então, hoje a gente ainda tem, e foi muito falado também ao longo do evento, investimentos de fundos setoriais no aspecto da conectividade. Ainda temos desafios para serem percorridos no que diz respeito à conectividade, mas também eu acho que futuramente há que se pensar em atender o usuário que não tem condições, né, de desfrutar do serviço também por meio de políticas públicas. Então,
Eu vejo assim, numa perspectiva mais futura, assim, de regulação, a gente superando, estamos aí num caminho de superar essa questão do final das concessões e transformar isso, na verdade, em investimentos para o futuro, também para o setor de telecomunicações, mas o que nós vemos em termos de futuro é buscar assegurar para os consumidores, para a indústria e, sobretudo, para o mercado, essa possibilidade de transformação da rede de telecomunicações de maneira a agregar valor, não mais só troca de informações, mas agregar valor para as redes. Obrigada, Ana Beatriz. Monique, eu queria te trazer um pouco para essa conversa, né? Então, destacando aí as colocações da Ana Beatriz sobre a importância do papel do regulador nesse momento, né? E aí, quando os serviços digitais têm dialogado cada vez mais com serviços de telecomunicações, né? O que deve mudar na regulamentação, o que muda, o que, na visão da Claro, precisaria aí ter algum cuidado da agência? Bom, primeiro, bom dia. Obrigada, Milene, pelo convite. É um prazer estar aqui com mulheres tão especiais e que representam tão bem o nosso setor. De fato, esse é um momento que a gente está vivenciando interessantíssimo do setor de telecomunicações. A gente tem uma história, como o próprio painel, né, fazendo 50 anos já mostra, é uma história longa, mas que agora a gente tem uma modernização tão grande e serviços tão disruptivos, uma evolução tecnológica intensa e constante, que hoje é até difícil a gente separar o que é o serviço de telecomunicações do que são os diversos serviços digitais e soluções que se apresentam. O consumidor, inclusive, evoluiu também, né? O consumidor mudou. E ele tem demandas diferentes. O consumidor ele não está preocupado se o que ele está adquirindo é um serviço de telecomunicações ou se é um serviço específico com uma nomenclatura A, B ou C. Então, esse é o grande desafio, na minha visão, para a área regulatória, para a agência, para as prestadoras. É importantíssimo o que a Bia colocou, de que a agência precisa garantir essa longevidade da infraestrutura, a sustentabilidade das redes, a garantia de que haverá capacidade para suportar as ofertas. E, por outro lado, a gente percebe a necessidade de flexibilizar, modernizar a regulação, deixar menos regulação e mais agilidade, mais capacidade de reagir a esse movimento tecnológico, reagir a essa demanda do consumidor. Então, talvez esse seja o grande desafio que a gente tenha para os próximos anos, ter regulações mais leves, capacidade das prestadoras de identificarem as demandas e se adaptarem, porque esse consumidor, e a gente, na Claro, por exemplo, tem essa visão muito nítida no mercado de SEAC, por exemplo. Não existe mais um mercado de SEAC, existe um mercado de audiovisual. O consumidor adquire streaming, adquire SEAC, ele entende que ele está adquirindo um produto audiovisual. Mas, para uma prestadora de SEAC, ainda é mais complexo competir porque ela tem regulamentações muito robustas e pesadas. Isso não vale só para esse serviço. A gente está falando de todos os serviços de telecomunicações, eles são mais regulados, até pelo histórico. Então, acho que esse é o grande desafio dos próximos passos, ter uma leveza e um setor que já está bem maduro, tratando a regulação quando ela precisa existir e tendo agilidade para reagir. Obrigada, Monique. Roberta, nesse contexto em que a Monique coloca, né, a importância da gente olhar para uma regulamentação mais leve, né, atendendo a toda a dinâmica do setor, né, na visão da TIM, qual você acha que é o papel da agência nesse desempenho, né, de uma regulação mais leve, dinâmica para o futuro? Obrigada, Milene. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Bom dia a todos. É uma grande honra estar no painel com mulheres com jornadas tão inspiradoras no setor e também representando a TIM nesse momento em um tema que faz parte da minha jornada também na companhia, né? Desde que eu ingressei na TIM, o meu papel é acompanhar o desenvolvimento da Anatel, a evolução da agenda regulatória e como isso impacta o setor e como impacta também os consumidores. E o que a gente tem visto bastante é que não tem mais como a gente falar apenas
das redes de telecomunicações. A gente precisa falar de um sistema mais amplo. Então, a regulação da Anatel, a Anatel precisa olhar também para o ecossistema como um todo. Então, precisa falar da infra passiva, precisa falar das plataformas digitais, que foi um tema bastante tratado ontem no painel e também trazido pela Beatriz agora. E a Anatel precisa se entender, na nossa visão, como um guardião das políticas públicas, do interesse público também, para que ela possa atuar aonde tem a necessidade, que foi um pouco do que a Monique trouxe também. Ter uma regulação que seja um pouco mais flexível, que seja mais adaptada ao setor e que a gente tenha uma chance maior de reação frente à evolução tecnológica. Então, são muitos os desafios que se apresentam, né, com a evolução tecnológica, e a gente entende que só com essa regulação mais ampla, né, pegando fim a fim todo o ecossistema, toda a cadeia do setor, que a gente vai conseguir ter uma regulação futura mais próspera e com menos assimetrias regulatórias, menos problemas e menos entraves que hoje a gente observa. Eu acho que aí a Ana Beatriz vai concordar comigo. Estamos no caminho, né? A Anatel tem estado aberta ao diálogo, né? E a esse momento importante, né, de conversar com as operadoras, conversar com o mercado, ouvir as expectativas e os anseios, né, por esses desafios que estão por vir. Então, e a gente agradece muito, né, essa abertura da Anatel e poder participar desse momento, né, porque, de fato, e aí emendando também, Ana, numa coisa que você falou, né, estamos num momento novo no setor, né, estamos vivendo aí os últimos momentos das concessões de telefonia fixa, algo que marcou o setor, né, ali desde 98, com a estruturação de um modelo que, na minha visão, deu muito certo, muito desafiador. Não sei se podemos dizer que vai deixar saudades, mas é algo que a gente tem como um marco muito importante também nesse momento, o fim da concessão. E aí acho que todos nós aqui queremos muito ouvir Adriana Costa e Camila Tapias, que estão à frente já estudando o tema há muitos anos. Camila, eu lembro, há 10 anos atrás, a gente já estudando bens reversíveis, né? E eu achava aquilo, nossa, mas por que estamos estudando isso agora? Daqui 15 anos, né, que acaba a concessão. E quanto mais a gente estudava, mais a gente via a complexidade do tema da matéria. E agora, com o fim da concessão, eu acho muito bacana a gente entender essa visão de vocês, dessa avaliação da concessão de telefonia fixa, como está acontecendo esse encerramento e o que a gente deve esperar agora para o futuro. Por favor. Bom dia a todos. Não preciso repetir aqui o prazer que eu tenho em compartilhar o painel e o palco com mulheres e com mulheres competentes e amigas, né? Porque no final das contas são anos de trabalho conjunto e a gente acaba se tornando, né, admirador e amiga. Milene, quando você fala 10 anos, na verdade a gente tem que dobrar e colocar mais alguns anos, na verdade, nesse trabalho da concessão, né? Eu estou há 22 anos na Telefônica e antes disso estava na Embratel, e desde da Embratel eu venho pensando nesse momento. Eu e as equipes regulatórias, né, que trabalharam comigo, a gente teve um modelo de sucesso, não tem dúvida nenhuma, mas um modelo muito amarrado, né, um modelo que tinha as concessionárias amarradas na regulamentação, com muitas restrições, que se foram importantes, sem dúvida, num primeiro momento, mas deixaram de ser muito rapidamente, porque a gente sabe que o mercado de telecomunicações, o setor de telecomunicações anda numa velocidade muito mais acelerada do que a regulamentação. Então, elas deixaram de ser importantes, essas amarras, muito cedo, e a gente teve que trabalhar muitos anos para tirar essas amarras, né? Então, eu relembrando, né, todo o trajeto,
a gente percebeu o problema dos bens reversíveis, que era o problema central. Começamos a fazer pareceres, ações judiciais, cuidados com a EPR, pensando na engenharia de rede, como que deveria ser a engenharia de rede para mitigar os riscos que essa regulamentação impunha para as empresas. Aí veio o PLC, né, o PLC 79, que nós todos trabalhamos muito para alterar. Demorou anos para alterar o PLC, depois vem uma regulamentação, finalmente tivemos êxito, né, e a regulamentação para isso, a regulamentação de bens reversíveis, mudando o conceito de reversibilidade para continuidade do serviço, que foi uma bola dentro que a gente, né, o setor conseguiu realizar. E aí pensando também em equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias, porque ao longo desse período o equilíbrio foi se desfazendo, né, com todas essas amarras, com todos os problemas que a gente vem enfrentando e com todas as necessidades que os consumidores tinham, né, de ver serviços mais atuais. Então, ocorreu um desequilíbrio, a sustentabilidade da concessão começou a estar ameaçada e a gente começou a ter que pensar como trazer a sustentabilidade, como, né, estancar a sangria, e entramos com arbitragem. Aí vimos o TCU inovando e trazendo um mecanismo que podia resolver todo esse imbróglio, né, com a ajuda da Anatel e os regulamentos e participação do Ministério das Comunicações e tal. Então, tudo isso, essa retrospectiva aqui que eu coloquei, mostra que foi um trabalho enorme, um custo enorme, porque tudo isso custa para as empresas, e a gente acaba fazendo tudo isso e a empresa deixa de focar. E quando eu falo empresa, não é só a área regulatória. Quando a gente pensa que tudo isso o regulatório encabeçou realmente, ele era o responsável dentro da concessão por isso, da concessionária por isso, da empresa, mas todas as áreas da empresa sofriam e tinham impacto com essa regulamentação amarrada, com essas restrições, com essas obrigações. E então tem um custo enorme, um custo para a empresa, que não é só da área regulatória. E quando eu penso, né, a Monique falou, a gente deveria focar no consumidor. Para frente, a Anatel tem que pensar no consumidor. A gente não estava pensando no consumidor quando a gente tentou lidar com todos esses problemas. A gente estava pensando em regras que não faziam mais sentido para o consumidor. Um serviço que já não era mais o serviço que o consumidor punha como principal para ele. Então, o que eu penso para o futuro é exatamente, né, o que as demais falaram aqui, é uma regulamentação sem amarras tais, né, tão significativas que nos distanciem do consumidor e do desejo do consumidor. E eu acho que a Anatel está no caminho certo. A Anatel vem, né, trabalhando para isso. Tem alguns regulamentos que a gente relembra, né, como o RGC, que depois a gente pode até comentar um pouco aqui. A gente vem, né, trabalhando bastante para que o foco seja o consumidor e tire as amarras. Mas é isso, acho que o que eu faria diferente, né, o que a gente poderia fazer diferente como setor, é deixar mais flexibilidade e mais foco no consumidor. Sim, obrigada. Bom dia a todos. Um prazer enorme também estar aqui com pessoas tão amigas que, por coincidência, são mulheres de longa data nessa trajetória conosco. Só complementando um pouco o que a Camila trouxe, porque eu concordo absolutamente, integralmente com tudo, a gente está, de fato, num momento que é um marco, né? A gente está falando de algo que vem sendo construído desde o PLC, como você mencionou, de 2016, a lei que foi alterada em 2019, e com isso foram passando os anos. E acho que vale muito a pena a gente parar para refletir um pouquinho sobre essa trajetória e o que a gente enxerga de movimento para frente. E os ensinamentos, acima de tudo. Acho que o primeiro ponto que eu queria colocar é o poder do consensualismo. Eu acho que a gente devia falar um pouquinho mais sobre isso. Ao longo de todo esse tempo, desde o PLC e até antes disso, a gente já tinha uma visão de que a atratividade do STFC já não era
tão importante. Isso era até um consenso entre todos. Tanto é que o PLC ele foi feito com essa finalidade, uma migração, uma adaptação. Então, esse consenso já existia. No entanto, a gente se perdeu, e perdeu muito tempo e muitos recursos ao longo das disputas, das discussões. A gente tinha discussões e divergências sobre teses, a gente tinha discussões e divergências sobre valores, e isso foi levando, ano após ano, apenas uma escalada de discussões com recursos de um lado, os recursos de outros, pareceres de um lado, arbitragem de outro e assim por diante. E a gente não chegou a solução nenhuma, quando faltavam 2 anos para o final da concessão. E aí o que aconteceu? Nós tivemos a oportunidade, via, enfim, um núcleo de consenso que foi criado pelo Tribunal de Contas, no qual a Anatel se esforçou muito para, inclusive, colocar este tema como um tema a ser tratado nessa SESEX Consenso, e com isso a gente conseguiu avançar. A gente teve que baixar as armas de teses, baixar as armas de tudo que a gente tinha em disputa, porque se fosse para voltar a discutir aquilo que estava sendo disputado, a gente não sairia também em nenhum lugar. E com isso a gente começou a ver o que era importante. Antes de mais nada, para o interesse público, o que é relevante nesse momento de manter em relação ao serviço que era concedido e que vai virar uma autorização. O que cada um deve fazer de concessões, com trocadilhos, né? Ou seja, concessões não do contrato, mas de cada um ceder um pouco para conquistar algo maior. E eu acho que a gente está numa fase muito final de todo esse processo e temos um termo de autocomposição que foi objeto de um consenso por muitas partes. A gente está falando da Anatel, a gente está falando da Oi, a gente está falando do Ministério, a gente está falando do Tribunal de Contas da União, a gente está falando da Advocacia Geral da União. E algo que parecia insolúvel e com uma complexidade enorme, que às vezes a gente pensa, meu Deus, mas não tem como ter acordo sobre um processo, sobre algo tão complexo. Foi possível. Né? Então, acho que isso serve de aprendizado quando a gente estiver diante de outros temas que estejam com muitas pontas diversas para todos os lados, sentar e tentar baixar as teses e discutir um pouco mais sobre o cliente, né, sobre o que a gente quer conquistar para o país. E aí cada um do seu lado, o interesse público que a Anatel defende, o interesse da companhia também, obviamente. Então, acho que isso é um aprendizado e que a gente deveria levar para frente como uma solução de eventuais futuros conflitos que nós tenhamos. Outro ponto que eu acho que é aprendizado também é a questão do timing. Né? Houve uma perda de timing nessa trajetória. A gente sabe que o aprofundamento da insustentabilidade ele foi apenas aumentando. Quando a gente fala da Oi, isso é mais forte ainda, dado que a empresa tinha uma concessão praticamente em todo o território nacional, com exceção de São Paulo. Então, essa insustentabilidade ela foi aumentando e nós não tivemos a capacidade de reagir mais rapidamente com medidas mitigatórias em relação a essas obrigações que se mantiveram intactas até então. Então, isso também é um aprendizado, acho que conversa um pouco com o que a Monique falou, estamos diante aí de serviços digitais para frente e a agilidade em reagir e refazer o caminho é muito importante. Né? Exige uma certa coragem e uma firmeza de fazer as coisas diferentes e mudar aquilo que estava no status quo. Isso vai ser muito importante daqui para frente, porque o digital vai vir com muito mais aceleração até do que veio eventualmente a concessão. E é aquele tal negócio, né? Não adianta, os problemas eles não somem só porque o tempo está passando. É o contrário, eles aumentam. Então, a solução e o timing fazem toda a diferença. Acho que esses 2 pontos. Obrigada, Adriana. Obrigada, Camila. E eu queria pegar aqui um gancho no que vocês falaram, né, de foco no consumidor, né? O
que de fato precisa ser regulado, o que de fato precisa ser olhado do ponto de vista do consumidor final, que na verdade ali é o que importa, é o objetivo de toda a regulamentação. E aí a gente tem discutido agora muito o novo RGC, né, e as regras que a Anatel tem pensado, tem discutido. E outro dia, um mês atrás, eu conversava muito com a conselheira Cristiana Camarati sobre como encontrar o ponto ótimo ali, né, de regulação, né, diante de um mercado tão competitivo dentro do próprio setor, entre outros operadores de serviços de telecomunicações, competitivo com serviços não regulados, né, e com novas soluções tecnológicas, né. E ela me dizia que, de fato, é um grande desafio da Anatel modular essa intervenção regulatória, né? E aí eu acho que a gente podia, e aí aqui Monique e Camila, se vocês puderem comentar esse tema, né? Como a gente enfrenta esse desafio, né? Como a gente modula essa intervenção, olhando para o consumidor, mas sem, de fato, onerar de tal forma as operadoras de serviços de telecomunicações, de modo que a gente impeça investimentos em áreas que, de fato, precisem, de modo que a gente não ingesse, né, a própria exploração, a própria atividade, o próprio serviço. Bom, de fato, esse é o grande desafio. A gente tem um histórico de regulações muito densas e com muitas regras. O grande desafio do consumidor moderno, vamos chamar assim, é que ele evolui, a tecnologia evolui, as demandas evoluem, precisa ter uma flexibilidade porque ele quer ser empoderado, ele quer decidir o que ele quer comprar, e a regulamentação precisa refletir isso, precisa deixar que as empresas ofereçam aquilo que o consumidor demanda, se adequem àquilo que ele está solicitando e que ele esteja realmente no centro das decisões, tanto das empresas quanto do órgão regulador. Mas isso é complexo, até pelo histórico que nós temos. Acho que o grande diferencial que a gente tem hoje é o novo RGC, ele tinha a intenção, sim, de olhar para o consumidor no centro. As discussões todas foram feitas muito com esse viés, mas a gente viu algumas evoluções que foram talvez um pouco exageradas em termos de regulação e que a gente entende que poderiam ser revistas, dado que também ele foi discutido ao longo de mais de 4 anos, então essa situação, o cenário mudou, né? Então precisamos ver um cenário novo. E além disso, de assimetrias que se buscou levar para um regulamento que fala do direito do consumidor, daquilo que é realmente necessário para ele. Então, acho que aqui a gente tem 2 pontos. Um, deixar o RGC e todos os outros regulamentos mais leves, mais simples, e não levar assimetrias competitivas, que eu entendo que o nosso setor tem esse foco, e o presidente Baigorre comentou isso, várias pessoas ao longo dos últimos 2 dias comentaram a importância da competição e de como o nosso setor é um exemplo de competição para o mundo, mas não levar essa necessidade de incentivar a competição para um impacto ao consumidor. O consumidor deveria ter direito em qualquer empresa aquilo que ele entende necessário. Então, se há uma preocupação da agência e genuína, né, com alguns direitos que ela precisa garantir que existam para todos e não colocando assimetrias em cima desses consumidores. Eu acho que isso fala muito com algo que a agência tem trabalhado bastante nos últimos tempos, que é a prática ESG, e mais especificamente as ODS, né, as metas da ONU de sustentabilidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de redução de desigualdades, de gerar oportunidades para todas as áreas, todas as indústrias, a indústria 4.0, a possibilidade de desenvolvimento de cidades conectadas, tudo isso depende
de mais liberdade, menos assimetria e mais empoderamento para quem está na outra ponta, que é quem contrata. Alô. Eu vou na mesma linha, né, da Monique. Eu acho que trabalhamos muito no RGC e lá no início ele coincidiu, essa revisão, né, do regulamento de direitos dos consumidores, coincidiu com o início do SART, que é o nosso sistema de autorregulação. E a nossa ideia, e já juntando um tema com outro, né, de autorregulação com o Regulamento de Direitos dos Consumidores, o RGC, geral dos consumidores, né, nós tentamos fazer com que a agência não regulasse o como, regulasse o quê. E nós, através da autorregulação, passaríamos a autorregular o setor para o como fazer, como chegar àquilo que a agência tivesse definido como o quê, né? E, além disso, esse o quê também tem que ser muito bem pensado, né? Porque não precisa ter regulamentação para tudo. A gente, muitas vezes, percebe que é uma solução atrás de um problema, né? E não há um problema e nós vamos buscar uma solução. Tem muita coisa lá que não precisava estar ali, né? Que o setor mesmo pode se ajustar e a competição, né, tão incentivada pela Anatel já gera isso. Então, tentamos fazer com que o RGC fosse mais enxuto, né, e não amarrasse como fazer aquilo, como chegar no que a Anatel ansiava. E, infelizmente, não tivemos esse sucesso. A gente continua tendo um RGC muito extenso, com muitas amarras, e, além das amarras, assimetrias. Assimetrias que, no início, até faziam algum sentido, né? Há anos atrás, e quando eu digo anos, talvez até mais do que o início da rediscussão do RGC, faziam sentido para que os pequenos prestadores pudessem agir com mais liberdade, sem tantas amarras, e ter um fôlego para crescer e para aumentar a competição. Hoje já não faz mais sentido isso. Já faz tempo que não faz sentido isso. Nós temos hoje 54% dos consumidores de banda larga não são das grandes prestadoras, são das pequenas prestadoras. Então, quando a gente pensa em assimetria, a gente pensa, não, está ajudando essas empresas, mas não está ajudando o consumidor. Porque 54% dos consumidores de banda larga estão com as empresas que não estão reguladas. Faz sentido isso? Esses consumidores não têm os mesmos direitos que os direitos dos consumidores das grandes empresas, das que têm PMS? Não faz sentido isso. Então, primeiro temos que pensar se a gente não está regulando demais, não só as grandes, mas não tem muita regulação, limpar esse rol de obrigações, ver se realmente são direitos que têm que ser garantidos por regulamentação. E depois de fazer essa limpeza, ver se as assimetrias fazem sentido hoje. Se a gente não está deixando desassistidos consumidores, a maior parte dos consumidores no serviço de banda larga, que hoje é o mais importante e desejado pelos consumidores, né? Então, temos ainda um debate a respeito desse tema. Sim, são muitos pontos ainda que a gente precisa explorar e debater em conjunto, Ana, com a Anatel. E aí, Camila, muito envolvida, né, nesse tema de regulação responsiva. Acho importante a gente te ouvir, Ana, sobre como a Anatel tem aí estudado o tema, né? A gente já saiu daquele momento de pensar sobre regulação responsiva, né? A gente está no momento de agir, né? E a gente vê algumas iniciativas da Anatel agindo, né? As guilhotinas regulatórias foram importantes e demonstram que
que a gente chegou nesse momento de exaurimento de regulamentação mesmo, né? A própria Anatel entendeu que não fazia sentido tudo aquilo, e há muitos pleitos no mercado de tantos outros pontos que, de fato, se discute se faz ou não sentido. E aí a gente está nesse momento em que a Anatel busca adotar um modelo de regulação responsiva também, né? E como você avalia esse momento? O que você vê aí de desafios da agência para o futuro nesse sentido? Bom, Milene, eu acho, assim, só voltando um pouco com relação a essa questão da discussão, não vou entrar muito no aspecto do RGC, porque eu acho que até tem outros fóruns específicos para tratar isso, mas, na verdade, é uma discussão que a gente já conduz aí há muitos anos, né? Acho que desde da época do decreto SAC, a gente sempre se envolveu nessa questão do que é necessário para o consumidor, em que medida que o consumidor ele tem que ser atendido pela regulamentação. Então, eu vejo assim que, na verdade, é uma discussão nova, porém antiga, né? Eu compreendo assim, essa visão das grandes empresas. A gente sabe que, de fato, existe uma assimetria, e a gente acredita, e a visão da agência foi que, ao longo desses anos, todas essas assimetrias regulatórias que foram colocadas, tanto numa perspectiva da competição e também nesses outros aspectos, ela tem um propósito, e a gente constata que esse propósito ele tem sido alcançado na medida em que você tem uma modificação do perfil do mercado, e a gente falou especificamente aqui também da questão da banda larga. A gente vê também uma proximidade grande das empresas pequenas em relação aos seus consumidores. Isso também eu acho que é um diferencial que a gente consegue identificar, mas eu vejo que a Anatel ela tem espaço, e eu acho que o setor também teve sempre espaço para fazer esses processos de autorregulação. Então, me recordo que eu acho que cerca de 10 anos atrás, mais ou menos, quando a gente, antes ainda de falar do regulamento de fiscalização regulatória, surgiu uma iniciativa, até no âmbito da Conexis mesmo, da questão dos processos de autorregulação, do grupo de autorregulação. E, assim, particularmente o que a gente viu não houve na expectativa do órgão regulador um avanço significativo nesse aspecto de autorregulação por parte do setor. Então, a gente tinha uma visão assim, muito espelhada, e a gente se comparava muito naquela época, me recordo, com os aspectos de autorregulação da FEBRABAN, e que tinham instrumentos de autorregulação bastante estruturados. Era uma expectativa que o setor caminhasse para esse sentido, que, de fato, aí passados quase 10, 15 anos, a gente não viu acontecer de uma forma muito efetiva. Então, eu acho que fica também uma reflexão para a gente, se queremos realmente caminhar para um caminho de desregulamentação, precisamos nos organizar para isso, para poder entregar, de fato, o que o consumidor exige, que ele necessita. E, na verdade, o papel do poder público é justamente assistir o consumidor, né? Que dentro de toda essa equação é a parte que, até pelo próprio CDC, é a parte suficiente. Então, de fato, tem que ter uma atenção especial com relação a isso. E eu vejo assim que, dentro desses processos, falando da questão de regulação responsiva, eu vejo também que, ao longo desses anos, a regulação da agência ela evoluiu bastante nesse aspecto, né? Saímos aí do modelo lá do início dos anos 2000, baseado numa regulamentação de comando e controle, baseado em processo sancionatório e metodologias muito rígidas com relação à aplicação de sanções. E hoje o que a gente vê é um modelo completamente diferente do que era há 20 anos atrás. Vemos o crescimento as novas formas, né, de correção das condutas. A gente teve, em 2013, a aprovação do regulamento do TAC, tivemos alterações nos regulamentos de sanções administrativas que permitiram a conversão de multas em obrigações de fazer, e tem sido uma prática muito adotada assim, no âmbito da agência, em conjunto com o setor, justamente nessa vontade mesmo de reparar o dano causado ao consumidor, não apenas com aquele aspecto só de aplicação de sanção que existia em outro momento. Então, a gente vê assim, um momento bem oportuno para rediscutir essas questões. Temos também, há poucos anos, a modificação da visão regulatória da agência, partindo para uma regulação responsiva no âmbito do regulamento de fiscalização regulatória. Então, permite também, por parte das empresas, da Anatel, um diálogo mais aproximado, no sentido de endereçar as questões identificadas, buscar planos de ação para poder ajustar as condutas.
Então, assim, ao longo desses 27 anos de privatização, e agora caminhando para esse futuro mais convergente, o que a gente vê em termos de perspectiva futura, eu acho que sempre que possível, trazer todos os consumidores, e aí eu coloco realmente, eu acho que é um desafio que precisamos trabalhar, mas colocar todos os consumidores, independentemente do serviço. Tá? Acho que o consumidor ele tem que ser identificado como um elemento único mesmo. Então, eu acho que tanto dos serviços digitais, dos serviços de telecomunicações tradicionais, nós temos que buscar uma equiparação na medida do possível, evidentemente, mas para trazer todos os consumidores para um patamar de garantia de direitos também. Né? A gente também não pode ter aquele consumidor que não tem absolutamente nenhum tipo de proteção, coexistindo com um consumidor que tem outras cautelas. Então, eu acho que é um aspecto que, para o futuro, necessariamente ele vai ter que ser trabalhado, acho que no âmbito regulatório, no âmbito de autorregulação, no âmbito de regulação responsiva, uma busca por um tratamento mais equânime possível, independentemente do segmento, seja só do mercado digitais, mercado de telecomunicações, que o consumidor ele possa ser bem tratado, independentemente do meio da tecnologia e em que ambiente que ele está transitando. Então, eu deixaria isso também como reflexão. Acho que o setor precisa realmente sentar e perseguir essa questão de uma autorregulação mais efetiva. Eu só queria complementar 2 pontos que a Bia falou. A gente, quando o principal projeto do SART foi o Não Me Perturbe. Antes da gente iniciar esse projeto, as empresas do setor de telecomunicações tinha metade das reclamações registradas, né, em vários meios de aferição desse tipo de reclamação. E depois que a gente implantou via autorregulação o Não Me Perturbe, a gente hoje nem consta mais das estatísticas. Então, isso foi sim um sucesso. E tentando seguir esse caminho para outros temas, o SART procura fazer, começou a pensar em fazer compromissos setoriais. Então, tem várias iniciativas que foram, sim, trabalhadas pelo SART, como Cell Broadcast, como Street Shake, como Semisiga, não vou entrar no detalhe do que são, né, cada um desses projetos, qual empresa me ligou, uso consciente de dados, cadastro do pré-pago, e agora a gente está trabalhando em grandes eventos. Então, tem várias iniciativas do setor, são compromissos setoriais que a gente procura evitar que o órgão regulador tenha que regular aqueles temas, e a gente mesmo se ajusta. Então, tem iniciativas e a gente continua nessa batalha. E quero elogiar muito a Anatel, que a Bia mencionou, do regulamento de fiscalização. A mudança do regulamento de fiscalização foi fundamental para as empresas, foi uma excelente mudança que aconteceu e de sucesso, porque antes a gente tinha PADOS que não acabavam mais, né? Todas as empresas aqui podem falar que eram, né, sem controle praticamente, tudo era PADO e PADO de valores altíssimos, e hoje a gente tem os planos de ação, mudou totalmente. Então a agência ela não vai multar e sair de cena, ela vai cobrar, construir junto um plano de ação e cobrar que aquele plano de ação seja efetivamente implantado para resolver os problemas. E foi um sucesso. Então, é um elogio aqui a esse movimento da Anatel. Obrigada, Camila. Obrigada, Bia. E, Roberta, eu queria te colocar também nessa conversa, né? Porque a gente sabe que na sua jornada você olha muito para as políticas setoriais, né? E diante desse contexto todo, né, que nós estamos discutindo aqui, o que você vê como prioridade da agenda regulatória, né? Porque temos muitos temas importantes, muitas questões a serem exploradas, né? E evidentemente teremos que ter aí prioridades para os próximos 2 anos, né? Na sua jornada, o que você identifica como prioritário?
Pegando um pouco o gancho, né, da fala das demais, eu acho que, além de ser a guardiã do interesse público, como eu falei inicialmente, a Anatel também precisa direcionar a energia para os temas que, de fato, fazem sentido para o setor. Até porque, se a gente for parar para pensar, onde não tem interesse público, não tem necessidade de ter atuação da agência. E a gente ainda vê muitos casos em que isso acontece. Então, no nosso ponto de vista, né, a gente tem falado bastante sobre isso, um ponto de prioridade para a Anatel nesse próximo ciclo é priorizar e garantir o compartilhamento de infraestrutura, o compartilhamento de redes. Na nossa visão, nas mais variadas formas, é muito importante para que a gente possa garantir a conectividade significativa, para que a gente possa garantir a expansão da conectividade, para que a gente possa atingir também cada vez mais consumidores. Então, esses temas estão realmente ligados. A partir do momento que do compartilhamento você consegue atingir mais cidades, rodovias, soluções mais eficientes para o uso de radiofrequência. Então, tem uma série de questões que a Anatel precisa focar nesse próximo ciclo. A gente sabe que é desafiador, é uma agenda extensa, né? São 31 itens, considerando com as ARRs, mas a experiência mostra que a Anatel vem num caminho bem sucedido de atender esses desafios, de atingir o planejamento, né, da agenda e chegando num resultado que seja favorável. Mas a gente entende também que a energia precisa estar direcionada para esse caminho, para resolver os problemas que existem e não para problemas que não existem. Esse é um pouco do que a gente entende nesse momento. Obrigada, Roberta. E para encerrar, eu queria direcionar aqui para um ponto que é o fato da Anatel estar olhando aqui para os objetivos do milênio nas suas análises e decisões mais recentes. E aí, acho que, Adriana, se você puder comentar, e a Bia também comentar né, como vocês avaliam essa mudança e essa preocupação crescente da Anatel em olhar para esses objetivos. Bem, obviamente, acho que todos nós, né, nos preocupamos com os objetivos do milênio. Acho que não só na profissão, mas como cidadã me preocupo com isso. Mas acho que a gente tem que ter só um olhar que existem setores e indústrias que têm uma sinergia muito clara com cada um desses objetivos, para tentar encontrar aonde o setor de telecomunicações pode ajudar e se identificar e criar uma sinergia para isso. Um ponto para mim que é claríssimo, que é direto, é a educação de qualidade. É algo que já, inclusive, já tem programas de governo associados a isso, as empresas estão engajadas em relação a esse tipo de programa. Então, obviamente, a conectividade, não há como ter, nos dias atuais, uma educação de qualidade se não tivermos conectividade. Então, esse é um tema que a gente vê uma sinergia absoluta em relação aos objetivos do milênio. Em relação a outros temas, você também tem um alinhamento, ainda que de forma mais indireta. Quando a gente fala de redução de pobreza, a gente está falando que a conectividade traz, sim, um aumento de PIB, com isso você tem uma redução de pobreza. Você tem a questão de redução de desigualdades, que também pode ser alcançado por meio de uma conectividade e de um letramento em relação ao mundo digital. E eu colocaria 2 pontos apenas que a gente tem que ter de atenção. Acho que os recursos, eles são limitados sempre, então a gente precisa ter atenção quando a gente busca alcançar todos esses objetivos, porque o país ainda tem um gap importante em relação a diversos deles. Então, vou dar um exemplo, a questão da educação que eu estava mencionando. Existem atualmente diversas políticas de governo, sejam elas federais ou estaduais, que muitas vezes elas se sobrepõem. Então, a gente precisa também ter uma organização para que a gente não tenha recursos indo, eventualmente, para um mesmo local, porque esses recursos são escassos. Então, esse ponto de atenção é muito importante, porque assim sobra mais para fazer mais coisas. E o segundo ponto tem a ver com tudo que a gente falou até agora. O cuidado para que isso seja incentivado, mas que isso não seja uma regulação. Senão a gente volta
para toda a discussão de origem, agora, porque a gente já tem muitos desafios no setor. Fazer regulação com os objetivos do milênio, você começa a pesar de novo na regulação leve, que a gente entende que precisa ser o drive para que a gente possa cumprir tudo que a gente tem de desafios pela frente. Então, ficam esses 2 pontos de atenção em relação à absorção dos objetivos de milênio no setor. Bom, Adriana, eu tenho uma visão um pouco diferente, vamos dizer assim. O que eu vejo, tá? Eu acredito, eu acho que é possível, até o evento ele foi bem interessante, foi bem esclarecedor nesse ponto, quando a gente viu as aplicações que os meninos aí dos projetos que a Conexis apresentou agora, ilustrando o evento, a gente vê como que a própria digitalização, o próprio avanço da digitalização, ele proporciona em termos de atendimento dos ODS. Então, a gente viu aqui projetos de telemedicina, a gente viu um projeto muito interessante, aliás, das formigas cortadeiras. Então, você fazer um georreferenciamento dos formigueiros para você ter uma otimização na aplicação de agrotóxicos. Então, na verdade, o processo de digitalização em si, ele já traz consigo embutido a questão do atendimento dos ODS. Então, a gente imagina, o que você imagina, de repente, o atendimento de um ODS de vida na água tem a ver com telecomunicações? Tem processo de georreferenciamento, acompanhamento de questões pesqueiras. Então, existem projetos mundo afora, e eu lembro de ter visto um evento internacional da Tailândia justamente de monitoramento de atividade pesqueira baseada em digitalização das embarcações. Então, a gente vê, na verdade, à medida em que o processo de digitalização da economia ele vai avançando, você consegue colateralmente em cada eixo da indústria atender os ODS, e não é uma coisa, não é uma ação assim, vamos dizer assim, que é intencional do setor de telecomunicações. O setor de telecomunicações, qual que é o nosso papel? O nosso papel é assegurar conectividade e assegurar cobertura. Então, a gente ainda tem no mundo ainda 1/3 de pessoas ainda que não tem conectividade. A gente tem no Brasil ainda 5 milhões de domicílios que ainda não sabem se conectar à internet. E eu acho que o principal desafio que o setor tem quando eu falo em atender os objetivos do milênio é justamente entregar o que nós precisamos entregar, que é conectividade, acesso de qualidade e literacia digital. Então, a partir, acho que desses 3 pilares, você consegue entregar os objetivos do milênio. E eu agregaria mais um outro elemento que eu fico muito feliz até em compartilhar, porque eu acho que na verdade, é o resultado do trabalho que as empresas têm feito, que ele merece ser expandido na medida do possível. Eu acho que com ações, não precisam ser ações regulatórias, mas eu acho que com um olhar específico para isso, na questão da transição energética. Então, como eu falei no início da minha fala, quando nós observamos um futuro que vai ser baseado em edge computing, como falamos no futuro, que vai ser baseado em inteligência artificial, não há como se falar nesse futuro sem você pensar numa ampliação de infraestrutura de data centers, que sabidamente são infraestruturas que têm alta demanda energética. O setor de telecomunicações ele vai precisar ter um olhar atento para esse futuro da conectividade e se preparar para isso. Então, seja por meio de políticas públicas, de ampliação de data centers, para poder assegurar que a população e que o cidadão ele tem acesso a todas essas aplicações dentro do seu smartphone, dentro dos seus processos produtivos, assegurar isso para a indústria. Mas o que a gente vê, assim, eu acho que isso é um ponto que vale um elogio para as empresas de maior porte, é justamente essa organização. São empresas que nós vemos aí ao longo dos últimos pelo menos 10 anos, todas as empresas têm muito claramente, de uma forma muito transparente, divulgado seus relatórios de sustentabilidade. A gente vê uma evolução significativa, né, nos processos das empresas, das grandes empresas, em estruturar até suas matrizes energéticas, justamente para poder serem mais autossuficientes do ponto de vista energético. Então, eu vejo assim que, até pegando um pouco dessa linha dessa agenda ESG, né, que tanto se fala,
Eu vejo que isso é um caminho muito promissor para o futuro, não digo da regulação, embora no ambiente internacional, que eu tenho visto nas discussões, tenho acompanhado muito de perto as discussões, tanto no âmbito da OIT quanto da OCDE, existe uma tendência de busca por uma atuação regulatória mais coordenada, sobretudo no que diz respeito à questão da agenda verde, da transição energética, mas eu vejo que é um caminho que as grandes já têm percorrido. Eu acho que o setor ele precisa trabalhar de uma forma coordenada para poder ter atenção com relação a essas questões, justamente visando diminuir ou minimamente compensar o impacto energético que futuramente o setor vai ter. E eu acredito que isso também conversa bastante com vários dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Mas, assim, só para encerrar a minha fala, eu acho que a gente está no caminho certo, então eu fico bastante satisfeita em ver que embora ainda tenhamos alguns desafios de expansão, de acesso ainda no país, nós estamos, acho que, no caminho. E acho que futuramente os desafios nos próximos painéis Telebrasil nós estaremos discutindo como que o consumidor na ponta ele vai se apropriar disso, né? Como que o consumidor vai conseguir gerar valor nas suas atividades, utilizar das tecnologias, a inteligência artificial, e a gente vai ter outras discussões, acho que futuramente, mais do que essa questão de sobreposição, de compromisso, mas muito numa linha, eu acho que mais de visão de futuro e de agregar valor para o consumidor. Bom, só para complementar, eu acho que, no fundo, tanto a Adriana quanto a Bia estavam indo para o mesmo caminho com óticas diferentes. Então, vou tentar colocar um pouco aqui a minha visão desse aspecto. No fundo, a pauta do milênio, os compromissos, a pauta ESG, de uma forma geral, ela, sim, depende muito de conectividade. Sim, a gente precisa de conectividade para atingir muitos dos objetivos. Mas eu acho que o grande desafio que a gente está vendo é o nosso setor, no Brasil, já entrega essa conectividade com muita qualidade. A gente já tem uma cobertura surpreendente para um país do nosso tamanho e tem outros desafios. E aí a gente está falando de desafios de capacidade de acesso financeira, econômica, desafios de letramento digital, que sim, ainda é um gap relevante no nosso país, e o desafio de tratar agora o setor de telecom, na verdade, é um setor de serviço, não é um setor de solução. E aí é que eu acho que as duas coisas se falam. A gente precisa parar, ou melhor, ter uma regulação mais simples para aquilo que é essencial e mais liberdade e espaço para desenvolver esse outro pedaço, né? Essa possibilidade de modernizar, de oferecer soluções, ter incentivo para fazer isso, levando o setor para frente e não criando tantas regras que a gente gaste uma energia grande, que acho que foi um ponto que todos nós colocamos aqui, uma energia muito grande do setor e um custo, como a Camila falou lá na parte das concessões, das empresas, para algo que está consolidado. Nós sabemos fazer, somos reconhecidos por isso. A Anatel é uma agência super reconhecida mundialmente por tudo que construiu. E a evolução da fiscalização responsiva mostra que a própria agência deu esse passo e está junto com o setor olhando para como construir conjuntamente e não mais penalizar pura e simples. A gente está olhando realmente para o mercado, para o consumidor, para como fazer os ajustes necessários para entregar essas metas, essas obrigações, ou não são obrigações, são acordos, né, de ODS que a gente tem como setor e como país. Acho que essa convergência de objetivos, né, vai permitir todo esse caminho dialogado, né, e acho que isso é o mais importante. Eu queria abrir para a plateia, começando para a querida Caú, aqui as perguntas. Eu não ia falar não, mas ela insistiu. Eu sei que a pauta é cenário de técnicos, mas eu tenho 3 perguntas. Uma para a agência, e uma para a vice-presidente Adriana, e uma vice-presidente Camila. O Prêmio Nobel de Economia do ano passado foi de Cláudia Goldin.
ela analisou a base de dados de 100 anos dos Estados Unidos para concluir que mulheres que têm filho ganham necessariamente menos do que mulheres solteiras e homens. É um trabalho, um estudo muito forte, que inclusive foi utilizado na decisão do conselheiro Alexandre da primeira ODF para mulheres, né, liderado pela Monique, um trabalho exemplar lá na Claro. Ana Beatriz, muito dados, muita consistência em todas as suas falas, mas nesses 27 anos da Anatel e 50 anos do painel Telebrasil, nós tivemos uma conselheira mulher, que foi a conselheira Emília. Inclusive, na fala ontem do Baigorre, a despedida do conselheiro Arthur, fez um trabalho exemplar. Estava a conselheira Emília Cury, que foi a primeira mulher e única na agência, e você teve o prazer de integrar a agência na gestão da conselheira Camarote, né? Qual foi a sua experiência de ter a conselheira em termos de gestão, em termos de representatividade na mulher na agência? Se esse ato técnico, aí tem várias reflexões. Será que não tem mais mulher porque elas não gostam de fazer o trabalho político, né? Porque quem trabalha no judiciário sabe que qualquer mulher em tribunal tem que fazer o trabalho do Montesquieu, que é o equilíbrio entre os poderes. Então, isso é normal. Doutora Adriana, uma grande referência, uma grande amiga, trabalho há anos no setor. A Adriana é vice-presidente da Oi, mas ela não fez essa carreira para chegar na vice-presidência da Oi totalmente dentro da Oi. A Adriana sempre foi uma referência no setor de regulamentações. O trabalho nosso, ela é muito transparente, e quando a gente concorda, a gente está junto. Quando a gente não concorda, a gente fala e cada um segue seu caminho. É um setor muito competitivo, um setor que tem muitos processos judiciais entre as empresas. E eu queria saber da Adriana o seguinte: você precisou sair da Oi para se tornar vice-presidente? Por que esse convite não veio antes? E aí, para mim, a maior referência do setor é Camila Tapias. Quando eu entrei no setor em 2021, na Embratel, onde a Wordcom foi quem ganhou a licitação, a Camila, ela trabalhava na Embratel, era gerente, tinha acabado de voltar de Washington, onde fez um curso de formação, e a gerência dela era motivo de fila para ir. Só que eu caí na gerência do marido dela. Aí, para não ter conflito entre marido e mulher, eu fiquei com o Fred, mas a Camila depois foi para Vivo, né, com famílias, com toda a questão, e fez a trajetória, aí sim, diferente da Adriana, toda na Vivo. Mas minha pergunta para a Camila é: se você fosse homem, você teria sido vice-presidente antes das oportunidades, como a saída, por exemplo, de alguns vice-presidentes, que você estava na linha do gol e a Camila não vinha. E para o setor ter mulheres, né, no nosso setor de telecoms, engenheiros, técnicos de formações, são indicadores importantes. Então, são essas 3 perguntas bem simples que eu faço, mas tem que ter. A gente tem que dar uma provocada, né? Porque os salários não são iguais. E, meu presidente, não é reivindicação, não. Eu só tô super feliz na Claro, tal, mas eu acho que vale a pena essa reflexão para as 3, tá? E eu sei que elas vão falar a verdade. Muito bom, Isabela. Bom, assim, vamos lá, né? Eu acho que a gente tem que observar essa questão da representatividade feminina no setor, até por uma questão de capacitação mesmo, né? Eu estava observando, essa semana mesmo foi divulgado um relatório de da gestão interna, lá da Superintendência de Administração e Finanças, agora do conselheiro Daniel Albuquerque, e todas as vezes me chama a atenção a quantidade de mulheres, em número absoluto, que existem na Anatel. Então, hoje, nós somos menos de 30% de mulheres servidoras da agência. Então, assim, eu acho que nesse sentido que eu destaco, nós somos muitas mulheres ocupando posições comissionadas, né, posições de destaque, porém, de fato, como você colocou, eu acho que nós, ao longo aí desses 27 anos de agência, tivemos apenas uma conselheira. Eu acho interessante a gente trazer essa discussão muito numa linha de aumento da diversidade de visões.
em que pese o setor ele ser majoritariamente composto por homens, e não é uma situação particular da Anatel, até por ser um setor em tecnologia, são áreas de formação que, historicamente, elas são mais formadas por homens mesmo, a gente tem visto uma maior pluralidade de visões. Eu acho que isso agrega muito valor nas análises, acho que vejo que no processo decisório você agrega isso também, quando você tem uma visão plural, e eu acho que esse ponto que você traz dessa discrepância mesmo no mercado de trabalho, da remuneração da mulher com filhos em relação à mulher que não tem filhos, em relação ao homem, isso mostra muito assim, da nossa sociedade. Né? Eu vejo que é um aspecto também que é possível ser trabalhado na perspectiva da conectividade significativa. Existem muitas iniciativas nesse sentido, eu vejo por parte das empresas se auto-organizarem para isso, também para poder entregarem essas possibilidades para as mulheres. Então, eu vejo que nós estamos avançando nesse caminho. Eu vejo também que um painel como esse, que a gente tem 100% do painel composto por mulheres há alguns anos, não era algo que sequer passava pela cabeça, eu acho que das organizações, os eventos, e a gente também não se via nessas posições, mas eu acredito que cada vez mais nós temos observado um avanço nessa agenda, e eu acredito, e com relação a Cristiana, não tem nem o que falar, né? Uma grande amiga aí de carreira, também servidora de carreira como eu, como muitas que estamos aqui, e para a gente poder contar com essa pluralidade de visões é sempre muito importante. Então foi um período muito bom e vamos ver, né? Agora para as próximas indicações, quem sabe de repente apareça uma mulher por aí, mas é isso. Bem, Caú, obrigada pela pergunta. Eu acho que num painel desse você fez um movimento que você sempre faz, que eu acho que é justo. Tá? A gente estava falando dos objetivos do milênio, um deles tem a ver com a igualdade de gênero, então tem um gancho absolutamente perfeito. E eu vou responder com toda a honestidade que você mesma pontuou, que é importante nesse momento. Até porque a gente sabe da nossa responsabilidade quando a gente está aqui para falar sobre isso. Quando eu saí da Oi, eu não tinha essa perspectiva. Eu não fiz isso como um trampolim. Eu saí da Oi e fui ser vice-presidente jurídica numa empresa de saneamento. Mas o interessante é que a minha saída foi muito bom para me mostrar o meu lugar e também para mostrar para a própria Oi, talvez, a falta que eu podia estar fazendo. Porque tão logo passou um ano, me convidaram para voltar na posição de vice-presidência. Eu acredito que deve ter sido um ano no qual o meu trabalho, né, a falta do meu trabalho deve ter sido sentida. É assim que eu leio. Então, no final das contas, não foi algo que eu pensei em fazer como um roteiro, mas foi algo que me mostrou algumas verdades e que me fortaleceu nesse processo todo. Acho que também o fato de eu já estar na Oi há muitos anos, acho que na época 18 anos, faz um pouco daquela percepção de que prata da casa não faz milagre, especialmente quando a gente está falando talvez de um público feminino, que existe uma percepção de que a gente vai ficar um pouco mais acomodado naquele ambiente. Afinal de contas, você teve seus 3 filhos lá, que foi o meu caso. Né? Então, eu acho que foi importante essa mexida, tanto para mim como para a empresa. Bom, Isabela, não podia vir de outra pessoa essa pergunta. Você nos deixou durante um período, né, foi para fora e fez muita falta, então é muito bom ter você aqui de volta conosco. A minha resposta, como sempre eu sou muito pragmática e objetiva, a minha resposta é: acho que sim. Acho que a gente não tem como saber, né? Porque a gente não consegue
voltar ao tempo e não consegue, se eu tivesse sido antes, como teria sido, o que passou pela cabeça das pessoas que escolheram os outros vice-presidentes que vieram antes de mim. Mas a impressão que eu tenho, né, e deixo bem claro que é uma impressão, é que eu sempre tive a fama, além de direta objetiva, eu sempre tive a fama de ser muito técnica dentro da Vivo, né, da Telefônica. A justificativa que vinha era: não, você é muito técnica para a cadeira de vice-presidente, talvez não seja o caso, tal. Não que eu tenha cobrado, mas sempre a justificativa vinha. E eu me autoanalisava e falava assim: sim, eu sou técnica, mas eu também sou, tenho visão estratégica, também sou política quando precisa ser. Eu tenho tudo isso de uma forma diferente dos homens. Então, eu acho que talvez os homens que estavam na posição de decidir não conseguissem enxergar que eu era também estratégica, política, que conseguia me movimentar em Brasília, na Anatel, no Ministério. Eu acho que tinha uma dificuldade desses homens enxergarem isso. E com o passar dos anos, e também esse diálogo sendo aberto, escancarado muitas vezes, né, como acho que está sendo aqui, e os objetivos vieram e esse tema ficou muito presente, eu acho que eles foram aprendendo a enxergar, né, enxergar algo que não viam em mim antes, que eu acho que estava presente. E você mesma falou, né, que talvez pudesse, e hoje eles enxergam muito melhor. E aí veio a oportunidade, né, que também tem uma visão de oportunidade, né, e daí veio a oportunidade e eu fui. Então eu acho que cabe a nós, mulheres, sempre mostrar essa sutileza, essas diferenças que muitas vezes fazem com que a gente não seja a escolhida. Bom, estamos na luta, continuamos. Tá bom? Obrigada, Caú, por permitir esse momento, e obrigada a vocês todas, meninas. E me emociona, né? Eu atuo no setor também há 20 anos, conheço Caú, Camila, Adriana, Monique há décadas, não queria falar, mas já há décadas. Assumi também uma posição recente muito desafiadora. E, Camila, uma coisa que você disse quando assumiu a vice-presidência e que me marca muito e que eu tento sempre me lembrar foi: não tenham medo, nós vamos conseguir. E é um desafio, e a gente tem que ter que lembrar disso todos os dias. Mostra que a gente tem um caminho longo para percorrer, né? Que como você percorreu lá, a Adriana percorreu, a Monique percorreu, a Caú percorreu, nós que não estamos nem nas empresas e nem no setor público como a Bia, temos também tantas colegas super qualificadas, advogadas, nos escritórios, batalhando, percorrendo esse caminho que não é fácil para você se tornar sócia, né? Então, os desafios que vocês enfrentam e que são muito grandes e complexos no ambiente corporativo, que a Bia enfrenta na Anatel, que Cristiana Camarati enfrenta, nós também enfrentamos, né, no setor ali dos escritórios. E eu acho que a nossa luta toda conjunta é que para que a gente chegue em posições de liderança e de decisão de uma forma natural, né? Para que um dia a gente não esteja aqui num painel composto por tantas mulheres incríveis, importantes, super competentes, e que não tenhamos que destacar somos mulheres, né? Que estejamos aqui destacando a competência de cada qual, as posições que cada qual ocupam, as contribuições para o setor, para as empresas, para o consumidor, né?
Então, acho que o nosso trabalho, e não só de cada mulher, de cada homem também aqui presente, que nos ouve e que nos ouvirá nos vídeos e nas reportagens que sairão desse painel, seja naturalizar a mulher como uma profissional competente, uma profissional estratégica, uma profissional que atende a todas as qualificações, independente do seu gênero. E eu agradeço muito vocês estarem aqui nos ouvindo, agradeço demais todas vocês, é uma honra. Caú, Adriana, Camila, Monique, Bia, Roberta, muito obrigada, eu fico muito feliz de ter participado desse evento com vocês hoje. Muito obrigada.